Fala galera, quer saber o que é um TC, como ele funciona e suas características? Se liga no vídeo. Bom galera, o que é um TC, né? Um transformador de corrente. Nada mais é que um transformador de instrumento. Ou seja, ele vai refletir a sua corrente do primário, tanto em ângulo quanto em fase, identicamente para o secundário. Claro, desde que as suas condições de trabalho ali estejam dentro da sua classe de exatidão. Então ela consegue refletir a corrente do primário no secundário. Ou seja, você está passando aqui numa linha aqui, vamos dizer, num circuito 138 kV com 500 amperes. Se você jogar 500 amperes dentro de um medidor, por exemplo, ou de um relé de proteção, ou de qualquer lugar que precise do sinal dessa corrente, 500 amperes é uma corrente alta, né, para você injetar isso dentro de um componente eletrônico. Então o que o TC faz, né? Normalmente ele deriva aqui, ele tem um enrolamento no primário aqui, um núcleo, né, onde ele vai ter o enrolamento secundário aqui. E no enrolamento do secundário, ele joga no relé. E como ele está aqui em série, né, isso aqui em série, né, vamos dizer que meu circuito, o TC, ele tem que ser em série, então do circuito, e aqui ele vai conseguir fazer a leitura da corrente. Então vamos dizer, aqui eu tenho 500 amperes circulando, eu tenho uma relação de transformação aqui, vamos supor, de 100, então eu vou ter 5 amperes aqui. Por quê? Porque 5 amperes vezes 100 vão dar os 500 amperes. Então esse TC seria de 500 para 5, né, com uma relação de 100 para 1. A gente vai falar um pouquinho mais disso aqui, mas só para você ter uma noção básica inicial, o TC, então, ele reflete a sua corrente, seja em módulo, seja em fase, para o secundário, onde você vai conseguir alimentar um relé, por exemplo, você quer alimentar também um medidor, então você consegue aí fazer algumas alimentações aí para que você tenha essa leitura de corrente em níveis adequados, né, em 5 amperes aqui ou 1 ampere, depende do TC, às vezes pode ser 1, pode ser 5, para equipamentos eletrônicos, e você não precisar passar os 500 amperes nele para você não ter problema aí, seria um dimensionamento, um equipamento muito mais robusto, muito mais caro, tá bom? Bom, vou falar um pouquinho mais de algumas características do TC, mas enquanto isso você curte o vídeo aí, compartilha com a galera, se inscreve no canal aí, se inscreve no Instagram também, Elétrica em 5 minutos, e bora lá. Bom, galera, já dei uma introdução aqui sobre o que é a relação de transformação de corrente, né? Mas escrevendo aqui para a gente ir anotando as coisas que a gente for estudando, a relação de transformação de corrente, ela é igual a corrente no primário dividido pela corrente no secundário. Ou seja, se eu passar o S aqui, qual que seria minha corrente no secundário, né? A corrente do primário dividido pela minha relação de transformação. E nesse exemplo que eu dei, como que ficaria? Eu tenho aqui 500 amperes, né, no primário, vamos dizer que eu estou na minha corrente nominal aqui, dividido pela minha relação de transformação, que é ou 500, vou colocar aqui, ó, ou você faz 500 dividido por 5, ou se você já tiver feito antes, você já põe aqui, né, 100. Que 500 dividido por 5 é 100, e aqui também 100. Então, quantos que você teria no secundário? 5 amperes, que também é a nominal. Então, se você estiver passando a nominal no seu circuito, que é igual a nominal do TC, normalmente você vai dimensionar, a gente vai mostrar isso em outro vídeo, como você dimensiona um TC, acima da sua nominal, se você tivesse a nominal igual a do TC, você vai ter a nominal no secundário também. Então, isso é a relação de transformação de corrente, tá bom? Alguns tipos de TC, né? Vamos falar de alguns tipos, vou colocando a foto aqui. Você tem TC de tipo janela, você tem TC tipo barra, você tem TC tipo de bucha, que normalmente é o que vem, vem um TC toroidal, né? Um toroide, aí uma foto também dentro de uma bucha de um transformador, por exemplo. Então você tem muita utilidade do TC de bucha dentro de equipamentos, onde ele já vai fazer essa medição interna ao equipamento e vai deixar os bornes para você coletar essas medições, tá bom? Então esses são exemplos aí de TCs que a gente vê no mercado. Outra coisa, pessoal, os símbolos. A gente vê normalmente os dois pontos, igual eu falei aqui, ó, 100 para 1, né? Então isso daqui é a relação de transformação. Eu tenho 100 do primário, né, para 1 no secundário. Quando eu utilizo o traço
né, igual aqui. Então eu estou falando que eu tenho 500 ampere no primário e 5 ampere no secundário. Então a diferença ali de primário e secundário. Quando eu utilizo um X, por exemplo, ó, eu tenho 1000 por 500 para 5. Então eu tenho a possibilidade de utilizar 1000 ou 500 no primário, seja se minha ligação for em série ou se minha ligação for em paralelo do meu enrolamento. Então eu tenho essas duas opções para um secundário de 5, né? Então, dependendo do seu traço, do seu 2 pontos ou do seu X, seu TC vai ter vários tipos de conexão, né? Então você vai ter ali um TC com vários enrolamentos no primário, vários enrolamentos no secundário, várias opções de primário e secundário. Então aí tem várias opções no mercado disponível aí para o que você quer utilizar do TC, tá bom? Outra característica importante do TC que a gente usa para dimensionamento é o fator de sobrecorrente, tá? E o fator de sobrecorrente nada mais é, fator de sobrecorrente nada mais é do que a corrente de curto-circuito máxima dividido por a corrente nominal do TC, ela tem que ser menor do que 20, essa relação. Então, esse é o meu fator de sobrecorrente para manter minha classe de exatidão que a gente vai ver logo mais, tá? Então eu vou deixar aqui também porque você usa no dimensionamento. Seu TC, a relação de curto máximo, onde você colocar ele aqui, por exemplo, aqui é a fonte, né? O curto máximo aqui, ele não pode ser 20 vezes da corrente nominal, tá bom? Esse é mais um detalhe importante, vou deixar aqui. Com relação à classe de exatidão, eu tenho até o livrinho do Kinderman aqui, ó. Eu vou pegar o que a ANSI fala, tá? Sobre isso. Classe de exatidão. Pela ANSI, define-se a classe de exatidão do TC pela limitação da máxima tensão que pode aparecer no secundário do TC no instante da máxima corrente de curto, de acordo com o seu fator de sobrecorrente. Ou seja, é a máxima tensão no secundário do TC para uma corrente no primário de 20 IP nominal, ou seja, é o máximo que eu aguento. Então, 20 vezes a corrente nominal para que o erro não ultrapasse a sua classe de exatidão, que normalmente é 2,5%, 5%, 10%, tá bom? Então, assim, só em resumo do que é isso, eu vou colocar aqui uma formulinha que a gente tem aqui, ó, o V máximo que eu posso ter, ele é igual ao Z máximo vezes I máximo. I máximo, ele é 20 vezes o I nominal do TC, né? Vamos dizer aqui no nosso exemplo, um TC de 5 ampere no secundário, então 20 vezes 5, né? Vai dar 100. E aí você precisa achar a sua impedância do seu circuito. E o que é essa impedância do seu circuito? Aqui, ó, você tem a impedância do secundário do TC, ou seja, você vai ter uma impedância intrínseca aqui, o secundário do TC, e você vai ter a impedância da fiação, né? Toda essa impedância da fiação, mais a impedância do medidor, mais a impedância do relé. Todas essas impedâncias em série somadas, quando você achar a impedância equivalente em série, vezes a corrente nominal, você vai ter a máxima tensão naquele circuito. E aí, com a máxima tensão, você vai conseguir dimensionar certinho o seu TC. A gente tem também no exemplo nosso sobre dimensionamento de TCs, na prática, né? Como que você encontra essa tensão máxima aí de acordo com a ANSI. A IBNT muda um pouquinho, né? Ela vai mais para a parte de potência em VA, mas o raciocínio é a mesma coisa, tá bom? Galera, mas só para ter um exemplo aqui, vamos supor que eu tenha 4 ohms aqui nesse circuito, né? A impedância intrínseca do TC, mais a minha fiação, mais meu medidor, mais meu relé. Se eu tivesse 4 ohms aqui, vezes 20, 20 ampere, qual que seria a minha tensão máxima, né? Qual que seria a minha tensão máxima aqui? Teria 80 volts. Então você teria que dimensionar o seu TC para por exemplo, ele ficaria como, né? Vamos supor que é um TC de proteção, então eu vou falar um pouquinho agora sobre isso. Ele seria 10H. H, o que ele é? Ele é um TC de alta relutância, tá? Então 10H 80, por exemplo, né? Se tiver comercialmente já um TC de 80. Essa seria o seu dimensionamento do TC, mas a gente fala melhor no outro vídeo, então sugiro vocês assistir o outro vídeo de um exemplo prático disso, tá? Falando então, qual que é a diferença do TC de medição e TC de proteção? O TC de medição, normalmente ele tem um núcleo de ferro menor, né? Ele tem um núcleo menor do que o núcleo de proteção, como nessa foto aqui. Por que isso? Porque o TC de medição ele é feito para
uma precisão muito grande, por exemplo, 0,3%. Então ele tem um limite muito curto ali de aceitação de erro, né? Então, para você fazer esse dimensionamento aqui, tem que estar bem certinho para que... Por quê? Porque ele é feito para medir em corrente nominal, ali em baixas correntes. Então ele não pode ter uma possibilidade de saturação, entendeu? Para você não ter erro na sua medição. Então ele é um TC mais de precisão, onde você vai utilizar em medidores, em coisas desse tipo, onde você precisa de precisão da sua medição. Já os TCs de proteção, eles têm um núcleo muito maior do que os TCs de medição, como vocês viram na foto. Então, o que que acontece? Para que serve isso? Para ele não saturar em altas correntes. Por quê? Porque ele tem que aguentar aqui, ó, até 20 vezes a corrente nominal. Então, para isso, para ele não saturar, para ele não ler valores incoerentes, ele chegar na curva de saturação e acabar transmitindo um valor incoerente, uma atuação indevida da proteção, ele tem esse núcleo maior. Então ele admite aí, normalmente a gente trabalha com 10% de erro para TCs de proteção, tá bom? Com relação à medição, mas como a grandeza é muito maior, por exemplo, da nominal para 20 vezes a nominal, esse erro é aceitável e esse erro ele não interfere aí numa atuação bem dimensionada da proteção, tá bom? Galera, outro ponto muito importante com relação à segurança, né? Por que que o TC não pode ficar aberto, né? Ele tem uma relação que o espiras do primário vezes a corrente do primário, espiras do secundário, menos, né? Espiras do secundário, corrente secundária é igual ao fluxo magnético e a relutância. Quando você vem com isso aqui para zero, para isso se igualar, NP igual ao fluxo e relutância, sem essa parte aqui, o que acontece? Você vai ter que aumentar muito o fluxo magnético. E se você aumentar muito o fluxo magnético aqui, ó, você vai estar com esse circuito aberto aqui, ó. Se você aumentar muito esse fluxo magnético, você vai causar um sobreaquecimento muito rápido no TC e também uma sobretensão. Você vai ter mais fluxo magnético, mais tensão aqui, porque não tem para onde você escoar a corrente, por exemplo, não vai ter um circuito. E aí você vai poder ter aí o rompimento dielétrico e a explosão do TC. Então, muito importante, galera, você tem que deixar o TC em funcionamento. Se for tirar o TC da manutenção, para dar manutenção com ele ainda ligado no primário, você tem que curto-circuitar o secundário, ou seja, você curto-circuita esses dois secundários aqui, para que você não venha ter problema de explosão, alguma coisa. Talvez aí alguém já deve estar passado por isso, é muito perigoso. Então, presta muito bem atenção nisso, para que você não venha a ocorrer algum problema relacionado à segurança. Fazer os procedimentos certinho, POP certinho, daquela instalação sua, conforme NR10, conforme o PI, né? Então, prontuário de instalações elétricas, você tem que ter esse POP aqui para o seu operador saber trabalhar com esse transformador de corrente. Galera, o que eu tinha para passar aqui para vocês sobre TC, um pouquinho da prática, um pouquinho da teoria, era isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo aí com a galera. Já deixa seu like se você não deixou ainda. Se inscreve no canal, lá no Instagram também, no nosso Elétrica em 5 Minutos. E até a próxima. Valeu!